Oração, ação! Chegou o nosso momento, chegou o nosso ponto de encontro, chegou a nossa hora de nos congregarmos, nos integrarmos, nos estimularmos nas nossas buscas mais essenciais. Muito feliz por estar com vocês nesse caminho, nesse território, que não importa em quanto tempo, pela nossa boa vontade, pela nossa disponibilidade para a luz, para o bem, para a realidade, nos fará chegar. Afinal de contas, não é uma corrida em que disputamos para saber quem chega primeiro, nem uma guerra para saber quem chega vivo, porque todos estamos vivos e nada pode nos destruir, nós somos eternos. E porque a verdadeira vitória é a vitória da evolução. E a ela estamos destinados, todos, absolutamente todos os seres criados por Deus, estão destinados à plenitude, à realização dos seus potenciais. E não há vitória maior do que essa. Seja bem-vindo à realidade da vitória inevitável. Essa vitória material, sensorial, egocêntrica que nós temos buscado e que claramente não se sustenta, é nada perante a grande vitória do ser. Assim como uma semente tem como sua grande vitória a sua eclosão, a sua transformação em planta vigorosa, em milagre produtor de muitas outras sementes, nós também. Apesar de tão pequenos como uma semente, estamos destinados, trazemos dentro de nós tudo o que é necessário para crescer e multiplicar. Muito bom estarmos juntos, é realmente um prazer ter vocês aqui. Temos estudado exatamente a lei da reprodução. É o capítulo 4 da terceira parte de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde Allan Kardec é apenas o perguntador, o entrevistador de espíritos luminosos, de uma egrégora formada pelo próprio Cristo e que nos traz as respostas mais interessantes. Tivemos no encontro passado nosso primeiro momento e hoje falaremos sobre as raças humanas, os povos humanos da Terra que estão se extinguindo. Povos aborígenes, indígenas, povos primitivos da Terra, muitos já se extinguiram, outros estão em claro processo de extinção, outros não se extinguirão completamente como legado genético, mas seu legado genético será diluído em hibridização com outros legados genéticos. Os povos humanos, por assim dizer, as raças humanas, têm essa possibilidade, diferente de raças animais, de se integrarem no legado, de se incorporarem nos indivíduos com os quais miscigenarem. De forma que os nossos corpos atuais mesmos já são hibridização de diversas raças, diversos povos, diversos legados genéticos.
Muito bom estar com vocês. Honremos, agradeçamos, homenageemos os nossos ancestrais de muitos milhares de anos, em que esses nossos corpos vêm sendo construídos, aperfeiçoados, preparados para esse nosso momento, como nós mesmos iremos contribuir para a formação dos corpos das próximas raças, dos próximos povos. Não temos livros de história para isso, nem de fisiologia. Porque nossa ciência, nosso olhar, se limita a poucas décadas, quando nós estamos falando de vários milhares, vários milênios. Claro que não vemos os milênios, claro que a nossa perspectiva ainda não alcança tão longe, mas já podemos utilizar uma perspectiva maior e ensaiar um novo olhar. Que esse ensaio avance no que for possível hoje, porque o grande advento, a grande novidade para a nossa evolução é uma visão, uma perspectiva espiritual mais ampla. Assim como a criança tem uma perspectiva espiritual muito limitada, assim como os animais ainda mais limitados, e assim como os sábios têm uma perspectiva espiritual ampla, e o Cristo uma perspectiva espiritual inimaginavelmente gigantesca, a evolução do ser é a evolução da sua perspectiva. Nós, apenas com o advento da perspectiva das reencarnações, já podemos ter um novo olhar que muda tudo sem mudar nada, onde as nossas doenças são curas de desarmonias forjadas em várias vidas, onde os nossos desafetos são oportunidades de reconciliação, de aprendizado, de reparação, onde cada um dos nossos desafios é remédio perfeito no projeto terapêutico de Deus. Que essa visão, que essa perspectiva ampla nos estimule a maiores amplitudes, a maiores compreensões, a superação da hipótese do mal, que tão limitante tem sido para a humanidade. O mal não existe. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo se encaixa. Mesmo os equívocos humanos se encaixam no planejamento de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Não é assim? Sejamos nós linhas tortas, mas cada vez mais conscientes, cada vez mais visionárias, cada vez mais integradas à perspectiva infinita do Pai. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos então no capítulo 4 da terceira parte. Capítulo 4 tem por título Lei da Reprodução e iniciaremos um subitem que tem por título Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Raça pode não ser hoje o termo mais adequado. As diferentes cores de pele, as diferentes grupos genéticos de seres humanos não chegam, no dizer de alguns cientistas,
a constituir uma raça propriamente dita, mas trabalhemos com a expressão, talvez seja melhor assim, com legado genético homogêneo. O legado genético homogêneo de determinados povos humanos ao invés de raça. Vamos lá? Questão 688. Kardec pergunta assim: existem nesse momento em que estamos vivendo, raças humanas, que nós aqui trabalharemos como legados genéticos homogêneos, que evidentemente estão diminuindo a representação em quadros na literatura americana do último dos moicanos, visto os moicanos como uma tribo, uma nação indígena que foi se extinguindo. No Brasil também várias nações indígenas se extinguiram, quase sempre pela absurda violência do contato com o homem civilizado, seja pelos vírus que trouxe, seja pela pólvora, seja pela ambição, seja pela maldade. Então o fato é que existem nesse momento, naquele momento em que foi trazido o Livro dos Espíritos e agora também, raças humanas que evidentemente estão diminuindo. Chegará um momento em que elas desaparecerão da face da Terra? A resposta foi: isto é verdade. É que outras raças estão tomando o lugar das que estão em extinção. Vejam a perspectiva nossa se expandindo. Assim como outras raças um dia tomarão o lugar da sua. Da de Kardec, da nossa. O estudo dos diferentes ancestrais nossos, os australopitecos, os estágios anteriores dos humanoides, mostram legados genéticos homogêneos que foram se sucedendo uns aos outros, cada vez menos peludos, cada vez mais eretos, cada vez com essa parte menos proeminente, ela tem recuado, entre outras várias características. O tamanho do cérebro cada vez maior, tem ocorrido uma evolução física da humanidade inquestionável, atestada pela ciência. Tudo isso para chegar aonde estamos agora? Sim, mas nós também seremos uma parte, seríamos uma contribuição para outros legados genéticos que virão a partir também do nosso legado genético para as raças, para as gerações posteriores a nós. Tudo evolui, tudo em expansão, na matéria e no espírito. Vamos tentar abarcar isso. Aqui, falando das raças humanas, dos corpos, os espíritos nos falam que alguns legados genéticos desaparecerão da face da Terra, mas que esses legados genéticos homogêneos serão substituídos, serão alguns deles incorporados em outros legados genéticos. E que nem sempre vem isso nos é trazido em outros livros, como A Caminho da Luz, e entre outros livros também,
que quando chegam à Terra espíritos mais evoluídos, eles precisam e contribuem para a construção de novos corpos no plano espiritual, que depois dirigem as mutações genéticas, dirigem a construção de novos corpos na Terra, sem que haja uma linearidade na evolução, mas até elos perdidos, como a ciência atesta hoje, no evolucionismo do corpo humano. Estude isso, se você se interessa, é muito interessante. Questão 689. Os homens atuais constituem uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha que questão interessante. E a resposta é: os homens atuais são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Desse modo, a raça humana atual, pelo seu crescimento, tende a se expandir por toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. A raça humana também terá o seu período de decréscimo e de extinção. Ela será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da raça atual, assim como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Lamenta-se os legados genéticos que desapareceram nos povos. Exalta-se os povos, os legados genéticos que surgem. Há algo de violento? Sim. Há algo de violento na forma como se deu essa extinção. Na violência que se usou, na escravização, nos abusos, na dominação, seja dos negros, seja dos aborígenes australianos, brasileiros, norte-americanos, por toda parte. Mas a extinção em si e a substituição de raças por raças faz parte do processo de evolução. A raça humana também terá o seu período de decréscimo e de extinção. Ela será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da raça atual. Assim como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Que dizer de uma pessoa que tivesse em sua casa inúmeros armários, que fossem ocupados por todas as roupas que eles já usaram? Pessoas maduras, pessoas idosas habitariam essa casa e teriam inúmeros armários com todas as suas roupas, desde bebês até o mês passado. A roupa que deixou de ser usada no mês passado. Imagine uma grande casa com inúmeros armários. E o que faria esse homem com tantas roupas e tantos armários? Lamentaria, por acaso, não estar usando mais fraldas, mais roupas de criança, mais uniformes escolares da pré-escola, do ensino fundamental? Como um idoso poderia viver em lamentação, em idolatria a corpos, a roupas que já não pode usar mais, que já não condizem mais com o seu momento? Não há lógica para isso. Nós também
Não podemos idolatrar nossos corpos. É natural que cresçamos e é natural que, crescendo, vamos substituindo corpos como uma pessoa substitui roupas. Seja por seu desgaste, seja por eles terem crescido, seja por terem amadurecido, seja por precisarem de roupas diferentes para momentos diferentes. É parte da evolução. Não há nada a lamentar nem nada a hierarquizar. Agradeçamos as roupas que já usamos e nos abramos para as roupas que precisaremos usar. Sem apego, mas com gratidão. O que você acha disso? Não é um belo desafio? Questão 690, a última de hoje. Kardec pergunta: do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos que evoluíram através da reprodução? Os espíritos respondem que a origem das raças se perde nas noites dos tempos. Mas como todas as raças pertencem à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam se misturar e produzir novos tipos. O projeto Genoma atesta hoje. Já temos tecnologia para analisar a nossa carga genética atual e encontrar nela origens antigas. Ainda uma tecnologia limitada, mas já um avanço bem grande, onde nos percebemos herdeiros de diversos troncos genéticos, de diversos legados genéticos. Vê-se daí a infantilidade do racismo. Somos todos misturados de alguma forma e em processo de aprofundamento das misturas. Somos meio árabes, meio africanos, meio orientais, meio caucasianos, meio indígenas. Se temos traços preponderantes do que supomos ser um certo legado genético homogêneo, uma certa raça, é apenas aparência. No estudo genético ainda pouco aprofundado que já conquistamos, já sabemos que não existem raças puras, muito menos raças superiores, que a hibridização apenas nos fortalece. E é ela que deve ser festejada. A integração, a cooperação, a confraternização racial da humanidade. Não apenas entre todas as raças que já existem aqui, mas também frente aos povos que vêm vindo de outros planetas, precisam contribuir para a continuidade da evolução das roupagens dos homens da Terra e, em atendimento às suas necessidades, às necessidades deles, aperfeiçoarão a roupagem, os corpos humanos da Terra, de forma que teremos muito mais amplas possibilidades nas gerações futuras. Ampliar o ponto de vista é nos pacificar, nos acalmar, é nos desarmar dos radicalismos, dos racismos,
das teses de superioridade, das arrogâncias, por absoluta falta de superioridade. A única superioridade que existe é da integração, da miscigenação, da confraternização, inclusive genética, dos povos. Sem diminuição da importância das lutas das minorias para conquistarem respeito, lutas das mais dignas, desde que não conduzidas pelo ódio, desde que não busquem a absoluta ignorância de combater o ódio com ódio, mas façam como Gandhi ensinou, de combater o ódio com amor, com paz. Mas façamos a defesa das minorias aos olhos do eterno, aos olhos do essencial, aos olhos do espírito que nós somos, espírito que não é branco nem negro, nem homem nem mulher, nem rico nem pobre, nem dessa carga genética homogênea, nem daquela carga genética homogênea, sendo apenas roupas que nós usamos ao longo da grande existência espiritual. Que essa perspectiva dirija os nossos estudos, continuaremos nesse tema, e dirija também nossas vidas para uma vida de tolerância, de diversidade, de respeito, de integração, de confraternização. Que essa ideia estimule todos os seres da Terra a se confraternizarem, porque, como Jesus ensinou, o Pai é nosso, somos todos irmãos por parte de Deus e todos destinados a Deus por parte do amor. Graças a Deus. Vamos agora saudar todos os nossos colegas de curso, nossos colegas de grupo de estudos. Marco Aurélio Trindade diz: ame e honre os ancestrais das terras de seus pais. Sem dúvida, essa homenagem a gente deve fazer, não apenas dos nossos ancestrais, mas de todos os ancestrais de todos os povos humanos, animais e vegetais da Terra, porque todos eles são nossos ancestrais também. Nenê Cajazeira, Mônica Silva, expressando sua gratidão, Maria José Sobral, muito boa noite, Domingos Natalo, boa noite, Adelaide Dias, boa noite, Mônica Silva fazendo suas vibrações pelos amigos encarnados, desencarnados, pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos do Rio Grande do Sul e de todo o mundo. Andréa Santos, Erilde Pimentel, Angélica Sayonara, Enir Cajazeira, André Salvatore, nosso boa noite a todos. Compartilhem essa perspectiva extremamente pacificadora, integradora e confraternizadora entre todos os seres. Pela verdade mais profunda nossa, precisamos de paz e de amor. Graças a Deus e até a próxima.